Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Meu nome é Bruno Guazina, eu sou responsável pela vertical de soluções de renováveis para a América do Sul, na Yokogawa, América do Sul. Estamos aqui hoje recebendo o pessoal da Brasol, Matheus Mendes, Alan Mesquita. É um prazer para a gente estar aqui, né, nesse dia onde a gente vai falar de gestão de ativos. E no dia de hoje, Manuela, a gente tem aqui esses convidados tão importantes, né, com tanta experiência para compartilhar, e certamente essa experiência é um ativo muito bacana para essa série Renewable Voices, que aqui na Yokogawa a gente está promovendo, justamente para trazer à tona todo esse conhecimento, todas essas discussões. Estou aqui com você, Manuela, se puder se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manuela Rodrigues, eu sou executiva sênior de negócios para Yokogawa, na América do Sul. E é uma alegria ter vocês aqui hoje com a gente para trocar essa ideia. Bom, gente, a gente tem aqui dois convidados ilustres, o Matheus Mendes, o coordenador de performance da Brasol, e a Alan Mesquita, que é o diretor de gestão de ativos da Brasol. É um prazer tê-los aqui nesse dia que tão especial pra gente, do Renewable Voice. E aqui eu vou fazer uma breve apresentação a respeito da experiência de cada um, né? O Alan é diretor de gestão de ativos da Brasol, com mais de 20 anos de experiência no setor de energia, especialista em energias renováveis pela Universidade Federal do Paraná e MBA em inovação pela FIA. Tem uma trajetória sólida em M&A, operação e manutenção e performance de ativos, com passagens como empresas Endesa, Brasil PCH, EDP e Auren. E aí é reconhecido por transformar operações complexas em vantagem competitiva. Liderou a gestão de mais de 6 gigawatts em ativos, com reduções de aproximadamente 25% em custos operacionais. E ganhos expressivos em confiabilidade. Estruturou a área de gestão de ativos e criou inúmeras iniciativas. O Matheus, por outro lado, engenheiro eletricista, com especializações em engenharia e confiabilidade de gestão de ativos pela PUC Minas e energias renováveis pela PUC do Paraná. Atua há mais de 10 anos em operações industriais e de geração de energia, com destaque para confiabilidade, PCM e performance de ativos. Possui certificação Lean Six Sigma Black Belt e sólida experiência na implantação de sistemas CMMS, metodologia RCM e FMEA, além de estruturação de planos de manutenção e indicadores estratégicos voltados à eficiência operacional e redução de perdas. Muito obrigado pela presença aí. E Manu, temos uma pergunta a ser feita para começar esse podcast. Sim. Bom, um prazer, Alan e Matheus. Prazer. Um privilégio estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo. Vamos começar com uma pergunta aí bem já inside, né? Quão preparados vocês acham que está o Brasil para migrar para uma operação reativa e corretiva para uma predição baseada em dados? Legal. Bom, primeiro queria agradecer pelo convite. Eu acho Uhum. que todo o contato que a gente tem tido com a Ecogal tem sido bastante interessante para a gente poder verificar toda a estruturação que a Ecogal também olha justamente para esse aspecto de dados. Eu acho que essa pergunta converge muito com essa nossa aproximação e converge muito também com como essas empresas podem caminhar em conjunto e como nós olhamos e criticamos o mercado, né? É, eu vejo que o mercado, infelizmente, ele não está tão maduro quanto deveria. Eu vejo que a predição não é um futuro, na verdade, a predição é uma necessidade atual. Sim. Infelizmente, existe pouca orientação para o aspecto de confiabilidade, gestão de dados, tecnologia. Nos últimos 2 anos, talvez isso tenha acelerado muito no Brasil, principalmente com o crescimento da inteligência artificial. Então, hoje está mais na boca das pessoas sobre questões simples e Sim. quando a gente vai para o nosso aspecto mais complexo, isso começa a caminhar com uma maneira um pouco mais com solidez, né? Dentro das Com companhias, certeza. a gente percebe que começa a ganhar maturidade. Infelizmente, eu tive o prazer de trabalhar com o Matheus em outras casas Aham. e a gente, em alguns momentos, a gente conversava muito sobre como fazer uma gestão de manutenção olhando para a questão de prognóstico, né? Vamos olhar de uma forma Uhum. antecipada. Não vamos só fazer a predição, mas vamos fazer o prognóstico. E, infelizmente, é uma realidade que tem um tempo para ser implantado e nem sempre a gente tem Uhum. os parceiros que têm a mesma mentalidade que nós e conseguem executar no mesmo tempo que nós gostaríamos de alcançar a solução, né? Exato, e acho que além disso, muitas das empresas olham muito para o sintoma e não trata a causa raiz do problema, né? Verdade. Então, é buscar isso, né? Buscar isso no nosso dia a dia e evoluir para ter uma gestão baseada em dados e seguir, né, para isso. Legal. Bacana. Vocês comentaram aqui a questão relacionada à orientação a dados, né? Mas agora fazendo uma pergunta um pouco mais ampla. Qual é o maior desafio de um dono de ativo de energia solar hoje no Brasil que trabalha muito focado em geração distribuída?
Porque a gente muitas vezes está focado em pessoal da geração centralizada, que tem aquelas dores que a gente já, que muitos aqui que estão assistindo já conhecem, mas e o pessoal da geração distribuída? Fale um pouquinho sobre essas dores. Boa. Cara, eu acho que eu e o Alan, a gente vem nossa experiência ali com geração centralizada, mas entrando no mundo de geração distribuída, que a gente está atuando atualmente, hoje tem a questão, olhando para dados, né? A qualidade do dado que está disposto para a gente, né? E a partir disso, como tirar desses dados insights para tomada de decisão, né? Esses são os desafios. E olhando também para a questão da qualidade da mão de obra disponível ali, né? Então, olhando para a questão da qualidade da mão de obra, a gente tem trabalhado muito no que tange ali a questão de clusterização de nossos ativos, de atuar com mão de obra específica ali nossa, né? Uhum. Que são os desafios ali que a GD vê Sim. para o dia a dia. E para a qualidade de dados também, a questão de trabalhar tanto na aquisição quanto no disseminamento ali das informações, Uhum. né? Então, Essa questão de mão de obra é um tema sensível, né? A gente tem ouvido exato. bastante o mercado falar sobre essa questão. Sim. E aí acaba que você acaba trocar de ferramenta tecnológica, acaba que gera um impacto negativo, né? Exato. No treinamento. A gente tem ouvido bastante sobre isso. O que você acha, Alan? Eu vou contar um pouco de história aqui. Tem lugar pra contar história. Porque tem quase 3 anos que eu estou no mercado de GD, então trabalhei muito mais minha carreira no mercado de GC e distribuição. E para mim foi muito impactante chegar no mercado de GD e verificar que talvez os ativos estivessem sendo vistos de uma forma simplesmente estática e isso está tudo bem, é assim que a gente vai conseguir ter o desempenho. Infelizmente, muitos players ainda operam dessa forma no mercado, não conseguem ter essa maturidade como eles olham para os dados, como o Matheus vinha falando aqui. Sim. E a gente fez um movimento muito... Vou deixar o que eu tenho como conhecimento aqui, vou tentar acessar e vou criticar esses dados e olhar como esses processos têm que ser adequados e adaptados para o mercado de GD. Eu não posso pensar da mesma maneira, a minha margem é menor, eu tenho que ter os parceiros corretos, com uma tecnologia sólida que vai me dar o dado assertivo para eu tomar uma decisão mais rápida, além do próprio desafio, olhando para a qualidade de mão de obra. A gente teve um momento muito de focar na qualidade de mão de obra dentro do nosso escritório, para a gente ter as pessoas que pensam da mesma maneira, preparar as pessoas, deixar elas aquecidas mentalmente e capacidade de execução. E um segundo momento que está muito associado à nossa feliz capilaridade nacional, onde a gente consegue colocar também a mão de obra especializada em campo. Algo que também é muito subestimado, infelizmente, nesse segmento. Mas a gente percebe que começa a ter uma mudança de cenário, porque, infelizmente, nem todo mundo está conseguindo operar com uma margem tão positiva. Então, começa a ter necessidade tanto parceiro estratégico tecnológico, como parceiro estratégico que vá realmente cuidar desse ativo, seja na parte de operação e manutenção, seja na questão de conhecimento técnico da parte de gestão de ativos. E eu acho que esse é o principal momento, esse é o principal desafio do que a gente tem observado. Legal. E deixa eu perguntar para vocês, né? A gente fez uma pesquisa sobre a Brasol, a gente sabe que vocês têm como um driver, né? A parte de tecnologia, como um driver estratégico dos negócios. Quantos megawatts vocês têm hoje sob gestão e quantos ativos também respondem a esse megawatt? Perfeito. Hoje a gente está operando 230 megapico em 130 ativos solares e uma subestação que a gente tem em Minas ali, que a gente faz essa operação e manutenção. Dentro do nosso portfólio, a gente tem algumas unidades de negócio, então eu sou responsável pela unidade de negócio voltada para a gestão de ativos, a parte de operação, manutenção e serviços. Temos também a unidade de negócio voltada para a parte de mercado de baterias. Legal. E outra unidade de negócio voltada para a parte de subestação. Olhamos um pouco também sobre a questão de carregamento de veículos. Não é um mercado tão maduro, apesar do volume de veículos está aumentando. Claro. A gente tem um desafio ainda regulatório, algumas outras Mas é questões. gigante. É um Exato. gigante que está saindo do adormecimento, não é? Daqui a pouco vai Um ficar dos nossos ativos nós temos, na verdade, um Exato. carregamento de veículo junto com o SEMA Carport. E temos olhado também um pouco para o mercado de data centers. Data centers Olha, acaba que sendo legal. um segmento que se aproxima mais na nossa unidade de negócio de subestações, Sim. muito pela questão da confiabilidade, necessidade da segurança operacional. E é mais ou menos assim que a gente está estruturado hoje, né? Além dos ativos que nós já temos operacionais, que é o que o Matheus mencionou. Mas só para vocês terem dimensão em termos de M&A, hoje provavelmente já devemos ter avaliado mais de 6 gigawatts
de Uau. mercado. Olha só. Muita Isso coisa. é digno de curiosidade. A Yokogawa tem um portfólio tão grande que a gente tem também solução para gestão de ativos industriais, baseado em consumo, não só em geração, e data centers. Ó, legal. Legal. Se vocês Uhum. quiserem Bom saber. olhar a eficiência operacional, não só operacional, na construção e dimensionamento, né? Ter uma visão mais detalhada a respeito de parte de mapas de calor, enfim, a Uhum. respeito da questão térmica, que é super importante também. Sim. Isso existe dentro da Yokogawa. Não é a Legal. pauta de hoje, mas Bacana. bom, você comentou aqui um ponto importante, vocês estão com 230 hoje mega sob gestão, Uhum. e em poucos anos isso vai chegar no giga, tenho Sim, certeza. sim. E a dor de cabeça já não é pequena, Sim. né? A quantidade de processos, sejam pessoas, sejam ferramentas, seja treinamento, está acontecendo em um mercado absolutamente dinâmico, né? Que está mudando toda hora, que a regulação se apresenta e às vezes acontece o pessoal fica, né, apreensivo em relação à rentabilidade e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte: as ferramentas, você já de alguma forma comentou rapidamente, mas eu vou ir um pouco mais específico nessa pergunta. As ferramentas que estão hoje disponíveis no Brasil, elas estão conseguindo atender vocês na integralidade, e vocês pensam assim, não, acho que tem pontos de melhoria para acontecer? Eu não sei se é a nossa régua que é muito alta. Acho que pode ser. Pode ser um pouco disso, talvez de experiências que nós já tivemos no passado, implantação, enfim. Mas a gente percebe uma dificuldade de escalabilidade. Eu acho que isso é uma das nossas principais dores. Uhum. Fizemos alguns testes e muitas das vezes a gente acaba percebendo que desenvolvemos internamente algo com mais velocidade do que um determinado parceiro externo. Mas é natural que a gente não tenha uma capacidade de gestão de dados, uma capacidade de inteligência de dados, talvez a Yokogawa, por exemplo, Exato. possa ter como solução. Claro. E a gente busca esses parceiros justamente para poder sair desse ato. A gente entende que nós não somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa que quer usar a tecnologia, quer usar um dado com propósito. Claro. Então, quem é o parceiro que consegue trazer isso para a gente, né? E eu acho que ao mesmo tempo também a gente gasta muito tempo desenvolvendo também, sendo que a tomada de decisão e a análise eu acho que corrobora ali no dia a dia, né? Sim. Então a gente desenvolve muito interno, pensando nessa modulagem, nessa questão ali de fazer algo adaptável para nós, Claro. mas ter também parceiros a gente busca isso, né? Que seja de forma integrada, né? Porque o nosso centro de operações também é integrado, atua com performance, com PCM, OIM, segurança patrimonial ali em conjunto, Uhum. e a gente busca soluções que sejam integradas e fazer hoje, criar isso, está sendo mais ágil hoje ali, mas tendo parceiros nesse formato que integra as coisas ali, eu acho que dá mais agilidade para o dia a dia e análise, sabe? Então, focar em análise. Muito, muito interessante esse relato de vocês, e você falou uma palavra mágica, né, que é pra gente na Yokogawa, na Baxenergy, é um mantra, digamos assim, nesses últimos anos, que é escalabilidade, né? A Baxenergy, né, a nossa subsidiária italiana, tem mais de 135 gigawatts sob gestão, já batendo 140 gigawatts sob gestão, nível global, né, mais de 50 países. E a gente ficou observando todo esse conjunto de dados, né, esse conjunto de comportamentos dos clientes. E o mercado, naturalmente, nasceu da geração centralizada, né? Todo mundo aqui, nos últimos 15, 20 anos, está passando por isso, né? Talvez quem tem cabelo branco viu um pouco mais, né? E foi indo em direção a essa descentralização, né? E aí as necessidades foram mudando, né? É exatamente isso que você acabou comentando. Então a gente, né, sempre pensou no caso do Android Studio Pro, né? Essa questão de personalização máxima, customização máxima, né? Uma visão de entregar um software pronto daqui a 6 meses, né? Para o cliente com todos os KPIs definidos, bonitinho, né? A gente tem mais de 100 KPIs lá na ferramenta já disponíveis, nativos. Mas a geração distribuída veio vindo, e esse público de profissionais foi vindo da geração centralizada também, não é? Em direção à geração distribuída e com outros problemas, né? E a gente desenvolveu o Farsight, que é o nosso novo APM, que foi lançado 4 meses atrás, olhando para escalabilidade, né? E aí o grande desafio agora do momento é conversar com esse público, com os clientes, com os especialistas, para entender como é que fica a questão do quero muita personalização, mas eu quero muita escalabilidade. É claro que é uma curva, né? São duas curvas que se tocam. Mais escalabilidade, talvez um pouco menos de funcionalidades, um pouco mais profundidade, um pouco menos de velocidade. Enfim, esse é um tema de implantação, né? de desafio. Fazer um comentário à parte, né? Apesar de você ter falado de uma maneira
excelente sobre mim aí, no início da minha trajetória, eu também desenvolvi sistemas, né? Então isso fazia com que eu inevitavelmente olhasse para os processos e olhasse para o que o sistema entregava ou não entregava e um nível de personalização. E naturalmente ao longo do tempo a gente vai ganhando maturidade, vai vendo os desafios e hoje eu enxergo muito mais como a cidade como uma boneca russa. Então assim, eu tenho que entender quais são os dados principais que vão fazer a tecnologia trabalhar para mim e vamos entregar o valor máximo, né? É claro que aí eu divido um pouco do Matheus, que vai querer o máximo de detalhes sobre a parte de performance, e graças a Deus que ele vai querer, porque ele vai auxiliar com que a gente tenha o melhor desempenho. Mas entendo que a personalização tem que ser no nível do que realmente vai entregar valor, de como isso Claro. vai agregar para você. E todos os outros detalhes sobre a questão de indicadores, na verdade como você trabalha esses dados. E na verdade é uma conta, né? Você vai fazer uma conta. Se você trouxe os dados principais, você organizou isso da melhor maneira, agora é só uma conta para você chegar lá. Eu fico pensando sobre o mínimo excelente. Exato. Né? Mas eu acho Exatamente. que o ponto tem que ter processo, né? Se você tendo processo definido, indicadores que você já vai monitorar, e aí você chega nesse mínimo excelente. E Claro. no mínimo que seja ágil para tomar a decisão, sabe? Que seja Sim. um dia a dia mais leve, mas que seja um dia a dia mais técnico, que tangibilize mesmo ali essa tomada de decisão, sabe? E uma pergunta, Matheus, essa pressão por redução do custo, né, que a geração distribuída encontrou mais do que talvez na geração centralizada, que nasce bonitinha, né, desde o início, lá, entre aspas, né? O pessoal que trabalha com centralizada vai me xingar, né? Eu trabalhei antes com centralizada, então eu tenho propriedade para falar. Queria Não é gastar rios fácil. de dinheiro Mas ali. aqui a gente tá falando de distribuída, não é? Mudou a forma como os contratos são estruturados? Ou os contratos ainda estão lá atrás, com a mentalidade de lá atrás, e os problemas são de hoje, e tá tendo uma incongruência? Eu vejo que, cara, desafios, redução de custo, você preza para inovação, né? E você tendo inovação ali, você consegue ajustar no dia a dia. Então, os contratos estão sendo parecidos, mas você tem que tem que inovar e tem que ter o diferencial. Então, acho que, por exemplo, quando a gente está no nosso dia a dia olhando para o que a gente pratica, antes a gente tinha um perfil de venda braçol, né? De terceirização, de não ter equipe em campo. Hoje a gente já busca essa questão de cluster e otimização em campo, né? Sim. Então, você tem que inovar, você tem que buscar redução, você tem que buscar atuar em redução de custos ali, né? Então, acho que é Exato. muito nessa linha. Eu acho que o menor custo nem sempre vai entregar o maior valor, mas você tem que saber como você toma essa decisão e eu acho que é muito do que o Matheus está posicionando. Naturalmente existe agora começa a ter uma pressão um pouco maior sobre o tipo de contrato e a margem que é negociada, muito pela dor do gestor que também não tenha feito a melhor gestão sobre o ativo e aí quando vai olhar para uma situação de GC, GD, existe um aspecto, por que da GD a margem parece menor do que da GC? Na verdade, porque você tem um menor custo agregado Sim. nesse mesmo ativo, Sim. você tem um tempo menor onde você está executando, então a sua curva ela se achata. Então você enxerga a dor de uma maneira muito mais rápida do que no mercado de GC. Então, enquanto a GC talvez vai pensar em reciclar o capital, esse ativo, revender ele, talvez depois de 15 anos, talvez dentro da GD, em 10 anos você já pensa, talvez eu precise olhar porque o prejuízo aqui talvez seja maior. A gente passou muito por essa dor, a gente estruturou essa unidade de negócio e começou a ofertar OEM, inclusive para terceiros, primeiro pela nossa capilaridade. Isso fez com que a gente conseguisse manter um padrão único de execução. Então, isso é importante demais. Se você não tiver o mesmo padrão sobre como você executa com os mesmos profissionais, você não vai conseguir chegar a uma excelência. E a gente tinha contratos, por exemplo, que eles eram superiores a 120 mil reais megawatt-pico ao ano. E a gente hoje consegue realizar interno ou ofertar contratos que podem ficar abaixo de 70 mil reais megawatt-pico ano. Então, essa margem que a gente executou é uma margem que não é uma margem porque a gente quer ter mais margem para vender. A gente não é esse o foco da Brasol. A gente não quer ser o melhor vendedor de OEM. A gente, na verdade, quer a melhor margem para melhor segurança operacional. Sim. E a gente reduzir percebe... nosso custo, né? Então a gente já vai ter o nosso custo ali, já vai estar disposto, igual o Alan comentou, né? A gente está presente em quase todos os estados do país, então a gente tem equipe em campo, então tem atuação.
Então a Uhum. gente busca Sim. também essa otimização Só com a ali, equipe né? própria, a gente clusterizado em GD, a gente olha, em alguns estados a gente já tem próximo de uma GC, de certa forma, dentro Exatamente. das nossas Uhum. regras. Exatamente. E Claro. a gente hoje já está em 11 estados. Uhum. Então, acho que isso é fantástico. Seria muito positivo se os outros players do mercado também estivessem pensando dessa forma, porque a capacidade instalada de GD hoje, ela já É supera absurdo. outros mercados. Então, Claro, Uhum. sem dúvida. Sem Sim. dúvida. Matheus, você falaram algumas questões sobre padronização. Aliás, Alan, você falou sobre padronização, né? Para chegar lá naquele ambiente, naquele contexto otimizado como se espera. Na opinião de vocês, o mercado hoje brasileiro, ele ainda está assim fragmentado do ponto de vista de ferramentas? Eu quero dizer, SCADA, CMMS, relatórios Excel, portais de OEM. Essa é a realidade do mercado brasileiro? Ou vocês acham que aqui as empresas que estão mais ou menos na liderança, não precisa ser a primeira ou a segunda, mas assim, esse público que vocês conhecem de pessoas, de profissionais e Uhum. empresas, a gente está no nível de conseguir olhar tudo a partir de uma única fonte da Acho verdade? que era o meu sonho, né? Eu Sim. acho que é o sonho de todo mundo chegar ali, ter um trabalho, um sistema só para olhar, né? Então, o que as pessoas buscam é isso, né? De Uhum. ter Uhum. a informação centralizada, ter uma informação mais ágil e que seja ali, que faça um cross mais rápido ali, né? A Claro. gente até brinca ali que o Alan gosta de fazer uma tabela dinâmica ali, para ter uma informação mais rápido, mas é muito no intuito disso, né? De ter agilidade de conectar N variáveis, né? E quando você tem uma informação unificada, isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito na tomada de decisão. Até Uhum. na posição do Alan também, que olha o todo ali, né? Uhum. É fácil eu olhar meu nicho ali, que é performance, e, Claro. cara, beleza, vamos melhorar o rendimento disso. Mas Uhum. está sendo rentável, né? Sim. Então, acho que é mais nisso. Então, tem esse desafio. Eu vejo que ainda é um desafio que está muito latente no país ali. Uhum. Mas é o que a gente busca é unificar a solução, né? Ter uma solução unificada ali. É Uhum. isso. Ai, legal. E aproveitando esse gancho aí dessa pergunta, vocês acham até que ponto, né, que a digitalização que a gente falou, né, do SCADA, do CMMS, da inteligência artificial, né, baseada em análise de falhas, já se traduziu em ganhos reais, né, para o dia a dia da operação? eu Boa. acho que, olhando para o nosso aspecto, talvez a gente tenha tido mais retorno com o que a gente desenvolveu internamente, decisões nossas, do Sim. que com as soluções que a gente tentou no mercado. E aí eu digo tentou. Hum. Me senti desafiado aqui. Sim. Ótimo, Desculpa interromper, mas eu me ótimo. senti, Acordei nossa, só pra isso. É ótimo. E aí a gente espera justamente que isso, né? Exato. O que a gente percebe, e foi uma das dores que eu tive no mercado de ED, é Uhum. que, eventualmente, as empresas ainda olham para as mesmas soluções que elas já Hum. utilizaram no passado. E essas soluções, elas não necessariamente evoluíram e elas estão dando a resposta do que você precisa. Uhum. Então, eu digitalizar, trazer uma coisa dentro de um SCADA qualquer, no determinado padrão, isso não é um desafio absurdo. Você consegue executar. A questão Sim. depende do seu tempo, depende do tamanho do seu bolso e você vai executar. Agora, será que você realmente vai estar tirando o valor disso? Será que você... Uhum. E aí vem muita questão de... aí eu tô fazendo uma crítica até um nível maior. É natural que quem me colocou na cadeira que eu estou espere que eu seja o melhor tomador de decisão para o que eu estou executando. Mas não Uhum. necessariamente essa pessoa tem a crítica sobre como isso está retornando financeiramente, né? E eu acho que é um Uhum. pouco do que o Matheus colocou. Isso, quando conecta com nossos contratos, conecta com o nosso retorno, realmente acontece ou não acontece? E aí a gente precisa de parceiros que gostem de ser desafiados, para justamente entregar Sim. o valor. Eu acho que até quando você olha assim, é, dá a perceber que você tá indo contra com o técnico, né? Porra, por que que eu não vou colocar um escada? Acho que você tem essa questão com você mesmo. Sim. Mas tem aquela questão ali de rentabilidade. Será que isso está sendo rentável mesmo? Acho que é uma Exatamente. pergunta para se fazer ali no, em todo o dia a dia ali. Será que isso é Uhum. rentável? Uhum. Então, acho que é uma provocação que o Alan sempre Responde, faz. responde pra gente o desafio. Exato, traz aí o Antes desafio pra da gente. continuação, um comentário. A gente tem o Energy Studio Pro que está orientado muito à profundidade, né? Então, Uhum. quando eu falei ali de fonte única da verdade, era solar, eólica, bateria, hidrogênio Sim. verde, termoelétrica, hidrelétrica, tudo no mesmo lugar. Uhum.
mas isso a gente fica pensando, nossa, será que isso é a velocidade, né, que o mercado quer? Sim. Essa dicotomia e esse desafio. Manu, e essa pergunta agora eu acho que você vai fazer tem tudo a ver com o que eu acabei de comentar. Sim, verdade. Bom, eu queria muito saber, tô curiosa para saber de vocês, se vocês acham que os sistemas de OEM hoje disponíveis no mercado, eles estão evoluindo na mesma velocidade que a matriz solar do Brasil está crescendo também? Não. Quem dera. Não. Quem dera. Pergunta sim ou não, né? Não. Um fato curioso, falando até de, por exemplo, olhando para a OEM, o CMMS, existe um parceiro aí, um vendedor de software no mercado. Quando eu tive a experiência de liderar uma implantação com esse software tinha linguagem em Delphi por trás. Eu não sei se vocês já ouviram falar de linguagem em Já. Delphi. Mas a linguagem em Delphi por trás. E ele operava com 3 ou 4 linguagens diferentes, tinha uma possibilidade, então, para quem era hardcode fazer desenvolvimento, cara, beleza, era ótimo. Programador, né? Programador. Doutorado, né? Talvez tenha sido até assim que eu fui caminhando mais da minha carreira, porque eu desenvolvi algumas linguagens também. Legal. E você percebe o tempo para virar a chave, o tempo para adaptar essa curva. A gente percebe que tem muitas soluções que ele fala assim, cara, eu já criei esse produto dessa forma, pô, eu vou ter que mexer nisso, eu vou ter que adaptar para isso. A gente tentou fazer um grande movimento com um parceiro conhecido e teve essa resistência. Passou um período, falou assim, cara, vamos voltar a falar? Por quê? Porque o mercado está chamando, o mercado vai te pedir isso. Sim. E você precisa se adaptar, né? Infelizmente, não tá tão ágil. Tem surgido novas soluções, mas junto com isso também, assim, esse parceiro ele tá com a capacidade de escalar realmente. Uhum. E aí a gente volta para o mesmo problema, né? É um problema que a gente venciou. A gente venceu um ano de problema de uma tentativa de escalabilidade e que a gente não conseguiu ter entrega. A plataforma era linda. Sim. Ela tinha todos os dados que a gente precisava. Aham. O Matheus ficaria feliz da vida operando Se ela. se acontecer. Se acontecesse. Exato. Se acontecesse. Exato. Então, eu, na minha avaliação, eu entendo que No mundo das ideias, né? É muito bom, eu mas... entendo que ainda Eu tem um acho, desafio. eu acho que está muito Na distante, prática. né? A questão Uhum. da ideia e a realidade, né? Exato. Porque a gente sabe dos desafios da GD. Uhum. A GD tem N problemas ali no questão com dados, qualidade ali, pensando até a questão construtiva, mas ao mesmo tempo ela tem uma agilidade de informação que você precisa ali Sim. para tomada de decisão, Claro. né? Uhum. Então você tem uma mega, entre aspas ali, uma mega bazuca para às vezes matar um problema que às vezes você consegue resolver mais rápido. Sim. Então não está evoluindo. Não tá Concordo evoluindo. com a opinião do Alan Essa aí fala também. dele lembrou uma fala que tive com o meu CEO. Meus primeiros meses de Braçol, eu falei, cara, mas isso é uma bazuca pra matar a formiga. Bem E isso. ele me perguntou, bazuca? O que que é mas- bazuca? Nosso CEO é americano, né? Entendi. Bazuca, pô, tá bem. Mas falando nessa parte de métricas de performance, né? O que vocês acham que falta benchmarking hoje no Brasil para a parte de OEM? Cada empresa usa suas próprias métricas, dificulta essas comparações. Como que vocês veem, né, o mercado como um ecossistema hoje? Eu vejo o mercado de GD com mais resistência do que outros mercados. Eu acho que talvez o tempo de maturidade, então a gente percebe ainda que talvez existe uma ótica mais de competição do que uma ótica de benchmark. E eu acho que se você não compara, você não evolui. Você precisa Exatamente. criticar, você precisa olhar e pensar como você vai evoluir, assim, cara, o que você faz legal? Sim. Deixa eu entender, deixa eu falar um pouco do que eu faço Sim. e vamos caminhar. Tive em 2 fóruns importantes nas últimas semanas que percebi uma mudança. Pelo menos assim, não sei se pelo público, as pessoas que estavam ali, mas percebi, voltei até engajado sobre isso, falando, nossa, cara, achei tão legal ouvir. E eu ouvi até de algumas pessoas da EPE, do ONS, alguns comentários que foram muito interessantes. E a gente precisa desse benchmark. Eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo aqui é um movimento que uniformiza isso, eu acho que expande, eu acho que proporciona também um pouco disso, né? Trazer nossas discussões, por mais que possam não concordar com o que eu estou falando aqui, ou o que eles estão falando, mas eu acho que faz parte do benchmark. Porque muitas vezes os desafios são os mesmos, né? Ou parecidos, né? Exato, Então exato. a gente tem uma questão ali de lições aprendidas que podem ser... Isso é de extrema mitigadas. importância, né? Essa questão das lições aprendidas ali para evitar que um problema aconteça, né? Então, ter mesas redondas ali sobre os problemas, sobre maiores causas de falha ou qualquer outra coisa do tipo do dia a dia da operação, acho que é de suma importância Porque a gente
não tem necessariamente a solução única, né? Não, Então não a gente tem. precisa realmente ter essa troca, né? Uhum. E aí buscar sinergia operacional. Né? Legal. Então, acho que é de suma importância. Legal. E aí, aproveitando aí, falando de projeção de futuro, né? O que que vocês acham? Como que vocês veem o mercado evoluindo nos próximos 5 anos? Assim, o que se vocês pudessem dizer, né? Apostar numa tecnologia, alguma coisa assim que seria game changer no mercado de energia solar até 2030, o que que vocês apostariam? Uma boa Pergunta do Pergunta milhão, de hein? milhões. Provavelmente a gente não vai conseguir aqui, também vai ter que pegar a lâmpada na máquina. Aí vai sair um gênio Vai um aqui. gênio e perguntar pra ele. Talvez seja um conjunto de coisas, né? Exato. Talvez exato. Eu acho que seja... tecnologia, isso acho que sem Inevitável. sombra de dúvidas é inevitável. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu vejo que investir na qualidade do profissional, na qualidade da pessoa que está utilizando a tecnologia. Uhum. Porque não adianta nada eu ter a tecnologia e não saber quem vai utilizar. Uhum. Vou puxar um pouco de sardinha até pro nosso lado, e até, de certa forma, um elogio pro meu time. A gente passa por alguns desafios e a gente pensa, cara, vamos testar e tentar produzir aqui internamente. Eu acho que a questão da inteligência artificial tem proporcionado agilidade e expansão de ideias, Uhum. de mini produtos para poder testar. Não Sim. necessariamente é um MVP, mas traz. Aham. Então, dentro do nosso segmento, e eu imagino também em GC também aconteça, Uhum. existe a questão de incêndio. Cara, se você tiver Uhum. um incêndio, isso vai causar um dano generalizado no Claro. seu ativo. Uhum. Como é que você vai ter esse retorno? Ah, mas eu tenho meu seguro. Mas até que você tenha Nossa. pagamentos de seguros, se você tiver que reinvestir, ou como você honra seus contratos, etc. Uhum. Então, a gente, internamente, a gente desenvolveu soluções que conseguem antecipar. Então, quem Legal. consegue antecipar os Aham. problemas, talvez esteja na Sim. frente. Então, a visão e com possibilidade de antecipação, talvez seja um grande game changer. Aham. Independente de ter só uma solução pronta. Eu acho que Sim. é um conjunto. Eu acho que assim, a tecnologia vem, ela auxilia, mas como Uhum. que você pensa e critica isso, né? Como que ganha essa Exatamente. maturidade? Eu acho que conecta um pouco com a pergunta anterior, do benchmark também, que eu acho que vai Total. te Exatamente. possibilitar esse espaço, né? Sim, Você, claro. você comentou um ponto bastante interessante que a gente tem aqui também muito forte dentro da Yokogawa e da Bax Energy, que é a questão de ser, até para nós, né, que estamos aqui para ajudá-los de certa forma, é a ideia de sermos de fato um parceiro tecnológico. Né? Não é alguém que está ali para vender um software, né? Sim. Mas assim, como é que a gente desenvolve conjuntamente? Porque os desafios são grandes. Né? Assim, os desafios que eu falo não é o desafio lá de programar, de criar um dashboard, de criar uma experiência do usuário bacana. Não é sobre isso, é o mínimo. É sobre olhar para o mercado e dizer, nossa, o mercado está indo nessa direção, o mercado está com essas peculiaridades, a gente tem problema de mão de obra, a gente não quer ficar mudando de ferramenta toda hora. Aí quando a gente muda, aí a gente fica frustrado, aí é todo um problema, porque gastou, porque não chegou no nível de excelência que queria. Né? Então, é olhar para uma ferramenta, olhar para que é um ativo operacional, digamos assim, né? De vocês para chegar na excelência do negócio de vocês, para que seja a melhor, mas, sobretudo, a mais flexível. Né? Sobretudo aquela que é apta às mudanças, que é apta a receber essas mudanças. E esse, acho que é uma coisa que a gente tem muito forte aqui dentro de pensar, nossa, a gente tem que ser um parceiro, né, para construir essa transição energética, que é uma frase que já está meio batida, né, um jargão meio batido. O pessoal fala lá de 2017, já falava em transição energética, né? Mas é isso. Sim. E eu lembro que eu até, enfim, tô alargando um pouquinho a minha fala, não sou o entrevistado, mas só para eu lembrei. Eu lembro que eu estava fazendo uma pós-graduação em digital business, inteligência de mercado, essas coisas todas. E aí, na época que o pessoal falava em transição energética, transição digital, né? E o pessoal achava que era só programação, né? E eu lembro que teve um insight, assim, lendo um artigo de uma experiência, acho que era até da Lufthansa, né? Que não tem nada a ver com o nosso mercado, mas era um case de negócio famoso. E o pessoal falava assim, gente, transição digital é sobre pessoas, é sobre processo, né? Porque todo mundo queria transicionar sem ter o processo bem definido e gastaram muito. Quantas empresas gastaram milhões de reais, dólares, reais, euros, fazendo transições digitais em direções indesejadas, né? Sim, que não deram a um lugar nenhum, né? Que não deram lugar nenhum e isso certamente foi uma questão. Exato. Alan, você recentemente escreveu um artigo, né, que foi postado aí na internet, né, no Portal Solar.
comentando sobre a sua visão, né, sobre o mercado, sobre os desafios. A gente falou de várias coisas aqui, mas a gente queria reservar um tempo da nossa conversa para você falar, né, sobre esse artigo que menciona aqui 5 grandes tópicos, né, que você enxerga que são tópicos sensíveis para fazer acontecer da forma mais assertiva. Se você pudesse comentar para a gente aí, acho que seria super bacana. Eu acho que nesse artigo eu discorro um pouco justamente sobre parte do que a gente discutiu aqui, dos desafios, onde a gente olha para GD e GC. Uhum. A gente olha um pouco sobre justamente como esses players estão isolados, essa falta do benchmarking, Uhum. essa necessidade de ótica para dados. Eu acho que a gente tem que ter uma necessidade também olhando para a parte de mão de obra, a qualidade da mão de obra, como que a gente amplifica o que a gente entrega como resultado através da qualidade dessa mão de obra, como a tecnologia suporta nesse sentido. E existe um viés crítico também, olhando para a questão de qual é o produto que vai te fazer ter o melhor custo-benefício para o retorno que você tem. E é claro que depende de como o gestor pensa o negócio, depende de como a empresa pensa o negócio. Uhum. Mas eu duvido muito que exista uma empresa que não esteja olhando para a margem, que não esteja olhando para algum tipo de retorno. Então, Sim. Tá errado, né? Se não estiver olhando, tá errado. se não estiver olhando, tem um problema, porque isso vai causar um impacto em toda a sua forma de operacionalizar, de você Sim. buscar um retorno, vai causar um impacto assim, geral na empresa. A empresa vai quebrar, né? Sim. Então, existe muito desse desafio. Bom, eu acho que é um pouco sobre isso que eu comento lá. E eu não sei se tem algum ponto específico que você gostaria de tirar. Esclarecer, que eu posso falar um pouco Claro, sobre. aqui em tempo real a gente pode comentar, certamente um prazer. Teve alguns itens que me chamaram a atenção, que você fala que a GD precisa de centros de operação leves, digitais, escaláveis e apoiados em plataformas em nuvem. Né? Eu não pude deixar de pensar no nosso Farsight, que é exatamente isso, né? Enfim. Mas fale sobre o centro de operação do futuro, né? A gente falou, a gente tem esse momento aqui que a gente está na conversa, Legal. que é falar do futuro, né? E como é que você vê esse futuro desse centro de operação assim? Porque assim, as empresas vão ofertar soluções, né? Vocês vão fazer certamente várias empreitadas do ponto de vista de treinamento para o público de vocês. A gente vai enfrentar mudanças regulatórias que vão nos colocar em condições, né, arrepiantes às vezes. Como é que você vê esse centro de operação aí do futuro? Vou fazer um paralelo aqui antes de fazer mais outro. Você tem telefone fixo em casa? Não. Acho que eu nunca tive. Não, acho. mas... Eu tive quando era criança, mas da minha casa acho que não tive. Exato. Eu lembro quando era criança que eu tinha Aquele de aquele girar, Mas quando a gente olha para o centro de operação do passado, obrigatoriamente você tem aquele hotline, você tem aquele ponto, tem aquela estrutura, aquele data center, tudo ali, daquela forma. Painel com unifilar gigante ali lá, na mesmo que você puxa. Sim. E eu entendo que, olhando para o futuro, o dado tem que estar na sua mão da mesma forma que você trabalha hoje. Então, se você não tiver um parceiro que tenha a tecnologia, que consiga te dar essa leveza, e você consiga ter esses dados que são relevantes, você vai ter como se tivessem diversas guias abertas e assim, cara, para que eu tenho esse monte de guia aqui? Onde está a informação que eu preciso? Qual é a informação principal? Hoje em dia a gente percebe muito assim, as próprias pessoas navegando para internet, elas vão cada vez limitando onde elas vão buscar a informação, porque elas estão ficando cansadas. E eu entendo que o futuro ele vai requerer mais agilidade. E a agilidade advém de uma tecnologia que seja dentro de um custo justo para te entregar o que tem de melhor valor e como você consegue fazer isso móvel. E aí, fazendo mais um paralelo, quando eu trabalhava em GC, tive o privilégio também de criar alguns disaster recovery. O que é o disaster recovery? Você, na verdade, tem um espelho daquele seu centro de operação que você vai fazer uma mesma estruturação e manter a continuidade de negócio, uma questão crítica, estratégica, olhando para o mercado centralizado do SIM. Mas e se você pudesse ter esse centro de operação em qualquer lugar? Se você conseguisse, pelo menos para o que você consegue fazer a parte de performance ou de alguns aspectos em qualquer lugar, e você conseguisse ter mais mobilidade sobre isso. Você está falando sobre a nuvem? Sobre a nuvem, sobre a inteligência de dados, e como você conecta e você consegue manter a continuidade de maneira segura, segurança de dados e informação e tomar decisão. É claro que parte da operação, como a gente possui da parte de monitoramento patrimonial, é mais complexo. Porque, assim, eu preciso daquela operação naquele formato, vivenciando ali, eu preciso, ali a gente tem 27 telas, mais todas as telas dos operadores, então assim, requer um ritmo operacional, um termo de controle que é muito específico. Mas quando a gente vai para o aspecto de tomar decisão, dados, impacto,
cara, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer de uma maneira mais leve, Uhum. mais rápida, mais Uhum. segura, Sim, né? E com solidez de dados e informação. sim. Com os Bacana. devidos insights, né? Tudo. Exato. Porque senão é esse excesso de informação, como você falou. Várias guias abertas, né? Sim, sim. Você falou de nuvem em qualquer lugar, esse é o único que eu conheço, eu só conheço em nuvem, não É. conheço outro que não seja em nuvem. Exato, Nossos exato. 2 APMs são em nuvem, então isso foi o que eu aprendi. É, Boa. Agora, a nossa. Tem uma palavra mágica do momento aí, que é a nossa querida inteligência artificial. Como que a inteligência artificial está chegando para vocês? A gente tem tido inúmeras interações com o mercado e alguns clientes estão nessa fase, Sim. né? Estão integrando a inteligência artificial de Uhum. forma super robusta e tal. E a gente, como, né, um Co-Innovating Tomorrow aqui, que é tentar fazer como vocês estão buscando fazer, o que vocês estão pensando em relação à inteligência artificial? Boa, acho que nosso C-Level, nossa diretoria incentiva muito a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, acho que Uhum. é um item bem legal, né? Até como cultura da empresa mesmo, essa Legal. utilização, seja para processos, Uhum. seja para o nosso dia a dia, seja para acelerar, às vezes, atividades que são rotineiras ali para melhorar o dia a dia. Mas além disso, a gente tem, né, já essa aplicação dentro do nosso centro de operações, Sim. né? Sim. Seja na questão da segurança patrimonial ali, Uhum. com a inteligência artificial embarcada nas, Sim. nas nossas câmeras, no nosso Aham. operacional, e também no nosso dia a dia ali, com operação e manutenção. Então, Uhum. às vezes chega a ser um item, nossa, um item monstruoso, mas a Aham. gente já tem aplicado no nosso dia a dia, né? Já é realidade Já para é vocês, Pra né? realidade. gente Não, já é. não é Já é uma coisa assim, realidade. fase Não, piloto, não. o- Até você tinha falado, né, na sua fala sobre a inteligência artificial voltada para predição de falhas, né? Exato. O Matheus tem uns funcionários de inteligência artificial que trabalham para ele lá. Então, Ah, é ele tem ótimo. uns bots ali, a gente tem, Por favor, tem uns que ter. especialistas ali. Tem que ter. Esses fazem hora extra, né? Esse Faz, pode, é. esse pode. Não, e assim, a gente tem um especificamente que a gente falou sobre a questão de inteligência artificial para foco de incêndio. Foco de incêndio. A gente tem o nosso monitoramento, esse agente ele identifica, sinaliza o risco, a distância do risco, e aí o operador ele verifica nas câmeras e toma ação Sim. se realmente está naquela ali, qual é faz a ação de todo o nosso protocolo, Aham. fora alguns outros. Exato. Mas eu acho que Legal. a inteligência artificial, apesar de ver um pouco dessa pauta sobre substituição de pessoas, na Sim. verdade não é a substituição de pessoas, é como a gente amplifica os especialistas. Exato. Como a gente faz Exatamente. as pessoas que realmente pensam o negócio, que elas Uhum. têm um diferencial para poder conquistar alguma coisa que estamos imaginando, Uhum. e como que a IA ela vem para poder colaborar com isso, né? Com certeza. Eu acho que esse é o pensamento. Quem estiver pensando só em substituição, provavelmente está pensando de uma maneira errada. Operacional, né? Então, é claro que tem processos que eles podem ser substituídos de uma maneira mais ágil, você vai fazer com que exista mais tempo para você pensar e ter outros Sim, resultados. Mas sim. eu acho que é a amplificação dos especialistas. Eu acho que esse é o principal ponto. Acho que pensar em otimização, né? Na verdade, não substituição, né? Por Sim. exemplo, às vezes, sei lá. Otimização do tempo, né? Exatamente. Também. Então, tipo, tem um mega PDF para ler ali, um exemplo do dia a dia mesmo, né? Sei lá, 100 páginas de um documento. E às vezes, cara, a inteligência artificial faz esse resumo. E, Sim. cara, a gente consegue ter uma conversa ali mais ampla e tomada de decisão ali mais direcionada e muito mais rápido. Muito mais rápido. E muito mais rápido. Uhum. Então, isso ajuda muito. Santo resumo. Faz um Santo resumo aí pra mim. Faz resumir para mim. Sim. Carlos, a gente está chegando próximo do final, mas não sei se você tem algum comentário para fazer adicional. Sim. Eu queria, antes de finalizar, pedir para vocês pensarem, né, em qual mensagem que vocês dariam hoje para as empresas que querem evoluir, que querem melhorar, né, a sua operação e manutenção para a parte de solar no Brasil. O primeiro, eu acho que é fazer a parceria com a gente. Bem, seja Acho que Sim, né? começa por essa parte. Mas eu acho que, tirando essa brincadeira com fundo de verdade, Uhum. eu vejo que as empresas deveriam pensar que o futuro tem que olhar para os dados, Sim. mas tem que ser sustentado pelas pessoas. Então você precisa das pessoas certas para tomar a decisão correta, olhando para os dados corretos, para você chegar até lá. E eu acho que ter parceiros que trazem isso, que simplificam isso, vai fazer com que você consiga alcançar e conquistar esse diferencial. Legal. Eu acho que super de acordo, e não é questão de simplificar e tornar simples uma coisa ali, né? Mas é uma coisa mais ágil,
né? E também incentivar na questão de tecnologia e também na educação desses técnicos, dessas Sim. pessoas, desses analistas e engenheiros ali, sabe? É um conjunto, Então né? é um Conjunto de ações. conjunto, é um conjunto e equilíbrio ali de processos, pessoas e tecnologia. Com Outro dia a certeza. gente conversando, alguém falou assim, então vocês estão desenvolvendo um método? Não, a gente está fazendo gestão. A gestão é isso. É como a gente pensa o negócio e como a gente Exato. obtém os resultados em cima do que a gente está fazendo de uma maneira consistente para Sim. poder alcançar esses resultados. Muito Excelente, bom. excelente. Se vocês tiverem alguma pergunta, também quiserem compartilhar, também, a gente também pode. Eu acho que é interessante ouvir um pouco de vocês sobre a Yokogawa em relação à questão dos dados, né? Como vocês estão pensando também no negócio, como vocês estão trazendo também de soluções, enfim, a curiosidade da nossa Claro, parte. claro. Bom, a Yokogawa, ela é uma empresa muito orientada a ser a gestora dos gestores, né? Se você ir um pouco mais a fundo dentro da dinâmica, dentro da estratégia, essa é um pouco da ideia que a Yokogawa, um pouco não, é a ideia que a Yokogawa tem, né, em relação a seus sistemas dos sistemas. Uhum. No sentido de que a gente está caminhando, imaginem, né? Esse efeito de trazer tecnologia, de trazer inteligência artificial, ela vai permear na nossa sociedade como um todo, Sim. nas nossas operações, nas empresas. E vai chegar um momento que esses dados vão chegar num ponto ideal que a gente ainda não está, mas vai chegar nos próximos anos, Sim. onde os sistemas industriais estão já num nível bacana, as empresas que operam plantas, né, vocês já vão estar com vários gigas, já vão Por estar favor. nesse patamar de tecnologia, de integração, de uso de inteligência artificial. Os fornecedores já vão estar com as suas ferramentas disponibilizando os seus equipamentos para comprar em tempo real. E isso vai começar a se integrar. E a Yokogawa tem muito esse olhar, olhar a correlação das informações, né? Esse viés de correlacionar dados de forma ampla, a gente costuma dizer, por exemplo, nas ferramentas que a gente tem do APM, né? O APM, ele não é um software só de fazer gestão da usina. Ele transborda a gestão da usina. Ele faz gestão do negócio. Porque a gente está falando de colocar contratos de energia, a gente está falando de colocar pessoas, os seus perfis, os seus certificados, as suas capacidades. No Energy Studio Pro é isso. Está falando do CMMS integral, calendarizado. A gente está falando da parte analítica. Previsão de tempo, né? A gente está falando da previsão do tempo e os impactos meteorológicos. A gente está falando da qualidade dos dados depois da ingestão massificada dos dados. A gente está falando de possibilidade de integração desses dados. Então, ele olha para o negócio geração de energia, né? E, sobretudo, correlação de dados. São nós informacionais, né, onde cada nó é uma natureza. Isso vai ser integrado. Isso acontece na gestão de ativos, isso acontece no óleo e gás, isso acontece na indústria química, isso acontece nas diferentes indústrias, e isso está caminhando conjuntamente. Sim. Então, como a gente tem muito conhecimento acumulado, mas muito mesmo, a gente acaba tendo esse driver geral e isso vai drivando, né, vai orientando as nossas aquisições, como foi o caso da Baxen, de outras aquisições importantes aí no mundo, para trazer esse patamar de tecnologia. Né? Me perguntaram certa vez, por que a Yokogawa com 110 anos, por que já não estava com o mercado de renováveis que está há 20 operando no Brasil? Porque a gente tinha muita tecnologia já, mas a maturidade que o mercado de renováveis está tendo agora está compatível com o que a gente tem para oferecer ao mercado, que é trazer soluções num ambiente de complexidade. Legal. Né? Eu acho que tudo isso que você está falando converge também com a maturidade que o próprio mercado tem sobre o que é gestão de ativos. Exato. Sim. Então, esse momento que a gente está tendo aqui, esse benchmark, essa conversa, auxilia a fazer com que as pessoas pensem um pouco mais e conheçam o que é gestão de ativos. Muitas das vezes a empresa coloca, eu tenho gestão de ativos. Mas, assim, nem conhece quais são as metodologias, nem conhece a ISO, não conhece os processos. Às vezes fica focado, às vezes, na gestão da manutenção. Gestão da manutenção. E esquece, às vezes, o equilíbrio do risco, custo e desempenho Perfeito, ali. Né? perfeito. Que são os pilares da gestão de ativos. Exatamente. Isso, né? E o bacana de olhar isso, a gente tem, além, né, dessa gestão de ativos para solar, a gente atua em várias indústrias. Então, tem vários suítes de software e tal. E aí você vê isso acontecendo na distribuição de água, onde o público tem inúmeras, centenas, milhares de bombas na distribuição de água. Sim. De certa forma, é como se fossem painéis fotovoltaicos distribuídos no Brasil inteiro. Legal. São em todos os municípios que estão com aquelas problemáticas. Então, o gerente, o diretor de operação e de manutenção de ativos de uma empresa de água, né, uma Sabesp, enfim, uma empresa do setor, tantas outras, dei um maior exemplo, estão com essa problemática da formação das pessoas, de conseguir controlar os seus processos. A gente tem exemplos, né, de algumas empresas que estão bem avançadas e como é que elas conseguiram ficar bem posicionadas?
Eu tenho um exemplo que a gente está trabalhando recentemente, o cliente ele está trabalhando com gestão de ativos de forma séria desde 2020. Sabe o que eles fizeram primeiro? Eles fizeram primeiro o desenvolvimento da metodologia. Perfeito. Eles tornaram a metodologia algo conhecido dentro da companhia, algo onde maduro, usaram de conhecimento específico, né, conhecimento de universidade, né, conhecimento de alto nível para sim. conseguir chegar a um nível de maturidade. E agora estão indo ao mercado para que com ferramentas, para que essas ferramentas disponíveis possam ser utilizadas também, né? E aí você conseguir depois fazer uma operação assistida, extrair dessa operação assistida conteúdo que seja compatível com o que você tem lá dentro. Então, eles trabalharam muito dentro dessa questão da metodologia para chegar num patamar sólido para conseguir absorver também essa tecnologia e ser perene, sobretudo. É né? muito legal o que você está falando, porque converge um pouco com o que eu falei lá no início, né? Quando eu fui no mercado de ED, a gente, na verdade, armazenou o conhecimento, as coisas que a gente conhecia em um local, e a gente estruturou, pensando numa cadeia mais própria de gestão de ativos, quais seriam os caminhos. Eventualmente o pessoal brinca, né, que a gente faz muito montagem de Lego. A gente está montando Lego, mas a gente ainda não está no desenho da casa. A gente vai chegar ao desenho da casa. Só que a gente vai fazer como uma casa é montada. Eu não, na casa, eu não faço primeira piscina. Porque se eu não tiver, pelo menos, o teto para poder me proteger da chuva, eu vou ter um problema. Então, a gente também tomou muitas decisões nesse aspecto, para a gente poder se aproximar dos parceiros ideais no momento ideal. Porque, no momento de desespero, aparentemente, qualquer parceiro funciona. Só que você vai ter mais problemas. E a partir desse momento, você está gastando também um dinheiro que vai afetar a sua rentabilidade. Isso está conectado, está de forma estratégica. Então, é bem legal ouvir isso, porque converge muito também como a gente pensou o negócio desde o início. Perfeito, perfeito. Legal. Nossa, excelente. Excelente. Muito Olha, obrigado pela sua conversa. Foi um prazer ter essa conversa. A gente está chegando aqui, acho que 1 hora de bate-papo. É um prazer enorme tê-los recebido, vocês aqui, enfim. A gente teve aqui alguns insights, né, que foram bacanas. E, enfim, estamos aí prontos para uma próxima ocasião, né? Quem sabe aí a gente fazer um novo bate-bola aí, numa próxima oportunidade, tê-los aí, vocês comentando sobre esse tema, que é um tema que está super em alta. Né? É um tema que está aí todo mundo comentando e tentando desvendar qual é a melhor forma de chegar lá. Ótimo. A gente agradece. Né? Com certeza, agradecemos. Eu acho que foi excelente essa troca. Acho que foi também muito enriquecedor ouvir um pouco sobre o Kogal, também como o Kogal também está pensando no negócio. Também ouvir um pouco do como vocês também estão ouvindo no mercado, o que vocês estão trazendo para essa discussão. E se chamar novamente, nós estaremos lá. Então, Com certeza. Vai ser Assunto meu não horário. falta, né? eu faço o convite que a gente vai aparecer. Legal, Bacana. legal. Eu Obrigada, agradeço aí, pessoal. Obrigado. A Yokogal e a Bax Energy agradecem super tempo de vocês. Obrigado. Pessoal, Obrigado. para quem ficou até o final, obrigado aí pela sua audiência, por ter ouvido todas essas questões. Dá um like, né? Salva esse vídeo aí para quem deseja ter como referência, e a gente segue no próximo episódio falando de Renewable Voices. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.